Realmente eu quero cumprimentar o presidente Renan Calheiros e todos os membros da mesa diretora pelas medidas que aqui foram anunciadas por Vossa Excelência há poucos instantes e que certamente vão contribuir para que o Senado Federal tenha, perante a opinião pública de todo o país, ainda mais credibilidade, ainda mais atenção e maior confiança. Sem dúvida nenhuma, zelar pelos recursos públicos, economizando a sua utilização, trabalhar com transparência e eficiência é uma das grandes responsabilidades que pesa sobre nossos ombros e certamente Vossa Excelência saberá conduzir muito bem esse processo de implantação dessas medidas. Cumprimento pela iniciativa e pelas providências. Eu ocupo a tribuna nesse instante para fazer um registro que considero importante e valioso para a sociedade catarinense, uma vez que na próxima semana, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, nós, em Santa Catarina e especialmente na cidade de Joinville, estaremos comemorando os 90 anos de fundação de um dos principais periódicos da história de Santa Catarina e da história do país. Naquela data, o jornal A Notícia, que tem sua sede em Joinville e que foi fundado em 24 de fevereiro de 1923, comemora 90 anos de fundação. O seu fundador foi o paranaense Aurino Soares, que iniciou trabalhando como repórter, como jornalista e empreendedor no ramo de comunicação. Ele escolheu Joinville para fundar o seu empreendimento, pois vislumbrava ser aquela uma cidade de futuro, já que na época em que se criou, em que se fundou o jornal A Notícia, Joinville era uma das cidades que vivia economicamente a fase áurea do ciclo do comércio do mate. O jornal foi um dos primeiros empreendimentos de sucesso na cidade de Joinville, que, como todos sabem, é a maior cidade do estado de Santa Catarina, é a cidade onde eu sempre estive presente e é a cidade na qual eu sou eleitor, é a cidade também do nobre senador Luiz Henrique da Silveira, que já foi prefeito da mesma, e é a cidade que, enfim, dita em Santa Catarina grandes linhas de desenvolvimento e de sucesso empresarial. O jornal começou, na verdade, como um semanário. Ele circulava aos sábados e tinha sua sede muito modesta, localizada na rua 3 de Maio. O jornal tinha por característica ser um jornal independente, sem atender e sem seguir orientações partidárias e ideológicas. Ele era impresso numa topografia terceirizada e era publicado em português em uma comunidade que tinha 70% da população falando predominantemente a língua alemã. Portanto, também é um jornal que contribuiu de maneira significativa para com a cultura, para com a implantação da língua portuguesa numa comunidade de colonização alemã e suíça e que efetivamente precisava se tornar absolutamente e integralmente nacionalizada. Em 1930, o jornal A Notícia passou a ser diário e não circulava apenas nas segundas-feiras. E já em 1994, seu fundador veio a falecer e ele não deixou nenhum descendente incumbido da continuidade de sua obra. Por isso, nesses 90 anos, durante 18 meses, exatamente com a morte do seu fundador, o jornal deixou de circular, voltando a circular apenas em 1946. Ele reabre com a participação de vários
novos proprietários do setor madeireiro, do setor político, inclusive tendo como um dos seus ilustres sócios, novos sócios, o doutor Aderbal Ramos da Silva, que chegou a governar Santa Catarina. Foi um momento em que o jornal, situado na cidade de Joinville, teve uma presença bastante forte da política da capital do estado através da presença deste seu sócio proprietário. Ele, então, voltou a circular diariamente e até hoje nunca mais teve, felizmente, qualquer interrupção. Em 1956, o jornal A Notícia teve uma alteração na sua composição de acionistas e cerca de 150 pessoas, a maioria empresários de Joinville, acabou adquirindo o controle acionário e dentre estes joinvilenses, dentre estes empresários, encontrava-se o empresário Helmut Falgatar, que era um empresário bem-sucedido e que tornou o jornal ainda mais dinâmico. Ele, inclusive, em 1961, tornou-se prefeito de Joinville, vencendo de forma significativa uma eleição municipal. A empresa, depois de 1978, passou a ser comandada pelo professor Moacir Tomasi, um ilustre empresário de Joinville, que também já foi secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, que é meu particular amigo e que também é genro do senhor Helmut Falgatar, que presidiu aquele jornal e que foi seu principal acionista por muitos anos. Desde 1978, o jornal teve uma presença muito destacada na política, na economia, na sociedade catarinense, atuando e destacando também a atividade esportiva e a atividade comunitária com muita ênfase e com muita propriedade. Conquistou prestígio, teve grande importância e se tornou um dos principais jornais do sul do país. Vossas Excelências certamente devem se perguntar por que tanta ênfase para um jornal de um estado como Santa Catarina, que completa 90 anos no momento em que aqui me manifesto. Mas devo lhes dizer, o jornal A Notícia, editado e publicado na cidade de Joinville, chegava na capital do estado, em Florianópolis, antes mesmo do jornal editado e impresso na capital do estado, nos domicílios e nas casas da cidade. Portanto, havia um trabalho muito competente, muito intenso de toda a equipe administrativa, de toda a equipe de reportagem do Jornal A Notícia, que o tornou exatamente um dos principais jornais do sul do país em vários aspectos e em todos os sentidos. No dia 21 de maio de 2006, o jornal passou por uma nova transformação e alterou o seu projeto editorial e gráfico, trabalhando de uma forma mais moderna e muito mais dinâmica, com muito mais qualidade, o que deu a ele, outra vez, uma posição de destaque em Santa Catarina e principalmente na cidade de Joinville. Em 2006, ocorreu um fato que preocupou muito a sociedade joinvilense, o nordeste de Santa Catarina, onde Joinville se destaca como a maior cidade, quando, mais uma vez, o jornal trocou de mãos, passando a ser controlado pelo grupo RBS, que é a Rede Brasil Sul de Comunicação, com sede em Porto Alegre, mas que tem em Santa Catarina forte presença nos meios de comunicação, já que em Santa Catarina a RBS é a retransmissora da Rede Globo, a RBS tem lá o Diário Catarinense, que é um jornal de grande expressão em todo o estado, e também tem várias emissoras de rádio que veiculam as notícias e prestam um grande serviço de comunicação social em nosso estado. Os funcionários do Jornal A Notícia, mais de uma centena deles, trabalham diariamente para fazer dele um jornal de grande expressão, um jornal atual, um jornal que faz uma grande ação de integração comunitária e que, inclusive,
transmite à sociedade as notícias e os fatos que ocorrem em todo o país com muita competência, com muita clareza e com muita transparência. Por isso, aqui da tribuna, eu envio um abraço a todos aqueles que integram essa equipe deste jornal, que já tem 90 anos de existência e, como não poderei estar presente no dia 22 de fevereiro, no evento que está se promovendo para comemorar esta data, eu deixo aqui o meu abraço à direção do Grupo RBS, o meu abraço a todos aqueles que trabalham no jornal e deixo aqui registrado o nosso aplauso àqueles que com brilhantismo, com competência, prestam esse serviço. A imprensa é fundamental para o processo democrático. A imprensa é fundamental para a transparência na atividade pública. A imprensa é fundamental para a integração da sociedade e para o estabelecimento de novos parâmetros que possam regê-la, que possam orientar as gerações futuras a trabalharem e a estudarem, para trabalharem na construção de um país melhor. Por isso, é óbvio que é preciso enaltecer e saudar a um jornal que tem essa longa história, essa rica história, essa bela história para ser contada, para ser comemorada por todos nós catarinenses e por todos nós brasileiros. Encerro agradecendo pela audiência de todos e certamente que voltaremos aqui em outras oportunidades para enaltecer também outros meios de comunicação em Santa Catarina que se destacam e que prestam grandes e relevantes serviços ao nosso Estado. Muito obrigado.